Hoje nós teremos o estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos na parte 2ª, no 6º capítulo, Relações de Além-Túmulo. Perguntas de 274 a 290, e esse trabalho, esse estudo, será feito pela nossa amiga Márcia Cordeiro. E durante o momento dos passes, a nossa também irmã e amiga Miriam Ramalho fará o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19, itens de 1 a 5, o poder da fé. O título do capítulo é A Fé Transporta Montanhas. Para a nossa harmonização, temos uma página assinada por Joana de Ângeles, extraída do livro Dimensões da Verdade, psicografado por Divaldo Pereira Franco e editado pela Livraria Espírita Alvorada. Preocupações e morte. Muitos desavisados consideram os discípulos da codificação kardeciana como sendo um grupo de pessoas frustradas, em franco desequilíbrio mental, porque eles falam sobre a morte, pensam na morte, esperam a morte, qual se conhecessem a vida depois da morte. E a verdade é que os espiritistas conhecem realmente o continente estuante de vida, que se alonga além das vibrações do decesso carnal. Mensageiros da erraticidade lhes falaram da realidade do após-túmulo, ensejando-lhes meditações acuradas sobre os valores legítimos e os imaginários que acompanham o espírito na vida futura. Para tais, o corpo, vestimenta temporária, merece o que vale. Indumentária que carece de respeito e zelo, conservação e cuidado, amizade e gratidão. Crescer através do corpo é o seu lema, em vez de viver para o corpo. O corpo é oportunidade, liame entre o berço e o túmulo, facultade de entrada e saída da vida física no processo incessante do evoluir. Não te atenhas às questiúnculas passageiras do domicílio corporal. Unge o coração de amor e alça-mente aos elevados programas de vida exuberante, preparando-te sempre para a desencarnação, matando lentamente vãs ambições, infelizes querelas e secundários valores. Fiandeiros da inutilidade gastam o tempo na roca da ilusão. Operários da atividade reta desperta com os instrumentos do dever movimentados nas mãos. Não te deixes consumir. A vida real é além da morte, onde se programam tarefas, ajustam roteiros e se organizam atividades. A erraticidade é a esfera das causas. Quando o sublime governador da terra se corporificou entre os homens, considerou o trabalho atendendo aos impositivos da ação na comunidade. Respeitou a indumentária, submetendo-se às contingências da época. Manteve amigos em círculo de afeição, atento à vida em sociedade. Aceitou problemas comuns, compreendendo as limitações mentais dos que o cercavam, mas, sobretudo, preparou-se para o serviço de salvação dos espíritos, entregando-se, ele mesmo, às maiores renúncias, às mais pungentes dores, às mais graves aflições, para, através da cruz, em morte imerecida, atestar que as fronteiras do reino da alegria perfeita começam com as primeiras tintas da madrugada, que brilha na esfera excelsa da imortalidade, depois de todas as preocupações, vencida a morte. E assim, com essa página de Joana de Ângeles, que possamos nos dirigir a Deus, Senhor da vida, a Jesus,
mestre da vida, falando assim: estamos reunidos para entendermos, aprofundarmos, sinalizarmos em nós o sentido da vida, essa vida abundante, exuberante, ilimitada. E por isso vos pedimos que possamos estar atentos, que nossas mentes estejam abertas, que nossos sentimentos estejam receptivos à revelação espírita que nos chega através do estudo da noite de hoje. E para tanto vos pedimos que as nossas queridas companheiras Márcia e Miriam sejam abençoadas e tenham a lucidez que parte do abraço dos teus mensageiros, dos vossos mensageiros, em socorro à nossa necessidade de compreensão. E assim que possa ser, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec e de toda a cúpula diretora da nossa casa, da casa que nos acolhe. Que seja em teu nome, Jesus, mestre e amigo, e que seja, sobretudo, em vosso nome, Deus, Pai de todos nós, que possamos dar por iniciada a reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Que assim seja. Bem, amigos, como falamos anteriormente, estamos estudando na parte segunda esse 6º capítulo que fala da vida espírita. E a nossa lição de hoje é Relações de Além-Túmulo. Leremos algumas questões. Questão 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade? Respondem os espíritos: sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade, e que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Subpergunta A: os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade daquele que lhes são superiores? Respondem os espíritos: eu disse irresistível. Questão 275. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na terra lhe dão uma supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois lá os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Subpergunta A: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seu mérito? Pois bem, o maior na terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, enquanto seu servidor poderá pertencer à primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: quem se humilhar será elevado, e quem se elevar será rebaixado? Vamos agora caminhar até a 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Respondem os espíritos: por inveja de não terem merecido estar entre os bons. O desejo deles é o de impedir, tanto quanto possam, os espíritos ainda inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem fazer com que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Não vedes isso também entre vós? E questão 283 e última. Os espíritos podem, reciprocamente, dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Não. Para eles tudo está descoberto, sobretudo quando são perfeitos. Eles podem se afastar, mas sempre se veem. Isto, todavia,
não constitui uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. E com as nossas vibrações de paz e de amizade, passamos a palavra à nossa irmã Márcia Cordeiro. Que o Senhor a abençoe. Amigos, irmãos, todos nós que aceitamos o convite da Casa Espírita para ela comparecermos ou à distância, pelas facilidades que a mídia nos oferece, aceitamos o convite de, por alguns instantes, interromper o fluxo laborioso das nossas atividades, dos nossos dias, e pensarmos juntos sobre a realidade do mundo espiritual com o auxílio da doutrina dos Espíritos. Que possamos lentamente entrarmos em ligação com os benfeitores de nossa alma, com aqueles espíritos generosos e amigos que tutelaram a nossa encarnação, a vinda para o estado corporal, a interrupção por alguns instantes da vivência na erraticidade, com a finalidade de alcançarmos valores espirituais que nos proporcionarão, certamente, melhores condições na vida imortal. O capítulo da noite de hoje, que trata da vida espírita, da vida no mundo invisível, da vida no mundo imortal, apresenta múltiplos aspectos para a nossa reflexão. Mas apresenta, especificamente essa noite, a possibilidade de refletirmos sobre as sociedades espirituais no mundo invisível. Como é que elas se organizam? Como é que elas se processam? Como é que convivemos os espíritos, uma vez que cessem temporariamente as características que rodeiam a nossa personalidade atual? Como é que será estarmos afastados de alguns critérios que na sociedade corporal, na sociedade terrena, parecem organizar os homens em classes, comunidades, países, cores, profissões, inteligência, saúde, beleza? Como é que, uma vez afastado tudo que diz respeito ao corpo transitório, estaremos organizados? E como é que conviveremos? Se nós observarmos com cuidado as questões, nós vamos ver que esses aspectos se sucedem. Entre a questão 274 e a questão 279, e nós estamos aí com o texto completo em nossas mãos, nós vamos ver uma ordem de ideias. E que ordem de ideias são essas? A ordem de ideias pelas quais a chamada escala espírita, que foi estudada por nós a partir do item 100 de O Livro dos Espíritos, norteia a estruturação da sociedade do mundo imortal. Nós aprendemos, através das perguntas e das respostas que os bons espíritos trouxeram a Kardec, que exclusivamente os valores eternos estruturam essa sociedade.
Estando os espíritos divididos em diferentes ordens, de conformidade com os seus méritos, eles estarão necessariamente associados quando convivem com aqueles assemelhados a eles mesmos. E essa semelhança vem dos graus de elevação. E nada tem a ver com valores que na Terra estabeleçam distinção entre os homens. Como é que nós poderíamos compreender isso? Os próprios espíritos recorrem às lições do Evangelho. E recorrendo às lições do Evangelho segundo o Espiritismo, uma rainha de França, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá um testemunho de como é a entrada nesse mundo invisível daqueles que persistem na ilusão de lá poder encontrar as mesmas deferências ou características da vida terrena. Ela se refere às condições em que ela chega ao mundo invisível, dizendo assim: rainha entre os homens, acreditei que entraria como rainha no reino dos céus. E diz que sentiu-se desiludida e humilhada de não ser recebida como soberana, mas ver acima dela, ou seja, tratados com deferência e respeito, homens que ela considerou insignificantes e que desprezava, porque não tinham aquilo que ela chama de sangue nobre. Um pouco mais adiante, o mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, que estuda como bem-aventurança os pobres de espírito, ao nos oferecer reflexões através das mensagens espirituais sobre o orgulho e a humildade, se refere àquelas criaturas que consideram-se protegidas da dor ou de qualquer adversidade pela riqueza material e que consideram mesmo que Deus, tendo-os colocado numa determinada posição, deu-lhes um selo de melhor qualidade em relação àqueles que não detêm os mesmos recursos. E os espíritos assim advertem: orgulhosos, antes de serdes nobres e poderosos, o que fostes? Curvai as vossas frontes altivas, que Deus pode abaixar no momento exato em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes podem distingui-los aos olhos de Deus. E as questões e as respostas dos espíritos vêm nos dizer que muitas vezes, é a nota da questão 278, a virtude e o vício se acotovelam na terra sem trocarem palavra. Mas, em compensação, nesse mundo espiritual, é a resposta à questão 268, por afinidade os da mesma categoria de elevação se reúnem, formam grupos, formam famílias, unem-se pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Ou seja, pode ser que uma vez transpostos os limites da morte,
não tenhamos tanta facilidade de acesso a alguns corações. É possível que eles caminhem muito à nossa frente e gravitem para as suas famílias espirituais. E os benefícios da sua convivência, dos seus ensinamentos e dos seus conselhos estarão em nós como lembranças, mesmo que tenham sido contados como nossos parentes consanguíneos na face terrena. Observemos que, se tratando do contato com aqueles que estiveram na nossa família consanguínea, e lá estão as questões 285 e 286 a nos ensinar, os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra, o filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo. Deixando os despojos mortais, a alma vê imediatamente parentes e amigos que os precederam no mundo dos espíritos. Os espíritos nos ensinam que pode ser que isso aconteça, mas imediatamente será dependente de uma série de circunstâncias. Vamos recordar, com auxílio da literatura mediúnica, situações concretas sobre esses aspectos gerais das nossas relações nas sociedades espirituais. Obra bem conhecida de todos nós, Nosso Lar. O autor, André Luiz. Muitos anos depois de desencarnado, é socorrido por alguém que ele não conhece. Socorrido, auxiliado, internado em parque hospitalar, apoiado pela generosidade de muitos, lá dentro dele bate o tempo todo a saudade. A saudade do lar terreno, esposa, filhos, a saudade daqueles que haviam antecedido a sua passagem para o mundo espiritual. E, embora extremamente reconhecido ao auxílio recebido, ele pergunta quase envergonhado para o enfermeiro Lísias: acredita que é possível que nos encontremos aqui com aqueles que transpuseram os portais da morte antes de nós? Como a criança que, pensando na mãe, no pai, no parente querido, será que ele vem hoje à festa da escola? Lísias responde: mas como não? Você se considera esquecido? Ah, mas meu pai, minha mãe. E ele tem a notícia que todo o processo intercessório havia se realizado graças à elevação materna que se encontrava depois da morte empenhada em novamente retornar à Terra, reunindo marido, reunindo filhos, reunindo os espíritos que marido e filho tinham atraído para junto deles por determinadas afinidades desequilibradas, para caminhar com eles na direção da paz e da luz. E é exatamente como o menino alegre que vê chegar a mãe ou o pai na escola, que no momento em que ele recebe essa visita, ele retorna ao passado, toma noção das condições em que se encontra o pai. Mais tarde, numa outra obra, ele encontra o avô paterno, também em condições espirituais muito difíceis, e compreende que, antes de tudo, nós somos a família que caminha para o Pai maior, que caminha para Deus. E que o faz através dos diversos recursos que a paternidade divina nos oferece nessa fase que chamamos encarnação.
e que, se desejamos caminhar juntos, gravitando para a unidade divina, precisamos fazê-lo no atendimento à lei de justiça, de amor e de caridade. Aprendemos também, na literatura de André Luiz, e aí já é em outra obra, e a obra é Sexo e Destino, a compreensão de algumas outras noções que estão aí para nós na resposta à questão 285. Como é que aqueles que se conheceram na Terra se reconhecerão no mundo dos espíritos? Vemos o passado e lemos nele como um livro. Esse mesmo André Luiz, atendido no Parque Hospitalar, recebe a visita de Dr. Henrique de Luna e, através da leitura do invólucro fluídico, do perispírito, Dr. Henrique de Luna fala das causas espirituais das doenças que levaram o corpo à morte. E diz ainda que essas causas, persistindo, trazem os desconfortos daquele momento. Henrique de Luna não havia consultado André Luiz durante a visita terrena, mas começa a nos dar a noção do que esclarece a questão 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, de comprovar suas individualidades, distinguir-se dos outros seres que os rodeiam pelo perispírito. Mas já na obra Sexo e Destino, o benfeitor instrutor Félix permanece em tarefa de assistência a espíritos reencarnados que lhe constituíram núcleo familiar há muitas existências atrás, e o faz de modo quase anônimo, porque esses mesmos espíritos não conseguem reconhecer a sua individualidade. E não reconhecem porque Félix progrediu. Daquele elemento que tumultuou a vida da família em diversas circunstâncias, caminhando na direção da lei de justiça, de amor e caridade, Félix se torna de algoz em benfeitor de todos aqueles familiares e volta à Terra, reencarna para, através da transmutação de um vínculo afetivo entre amantes, agora entre vovó e netinho, conduzir o coração a mais equilíbrio, a mais paz e a renovação necessária. Quanta diferença, né, da nossa sociedade terrena, na qual nos estabelecemos em alguns poucos parâmetros para definir criaturas e, mais ainda, para definir atitudes nas nossas relações com aquelas criaturas. Pela aparência, pelo jeito de falar, pelo jeito de olhar, pela cultura, pela falta dela, pela posse de recursos terrenos, até pelo que dizem que são sem serem. E nós estabelecemos muitas vezes elos ou desvinculações, que, uma vez ultrapassada a barreira da morte, e às vezes antes dela, mostram a fragilidade, mostrando que exclusivamente os valores de conformidade com a lei de justiça, de amor e caridade é que nos situa em algum patamar na vida imortal e, mais ainda, nos mantém ligados uns aos outros.
São as questões 287 e 288 que nos ensinam isso. Afinal de contas, retornando ao mundo dos espíritos, como seremos recebidos? Se justos, como bem-amados irmãos, desde muito tempo esperados. Se desequilibrados na maldade e no erro, como ser desprezível. E insiste Kardec, mas que sentimento vai despertar entre os espíritos imperfeitos a chegada de outro, como eles? Ficarão satisfeitos. Quando veem seres que se lhes assemelham e privados da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. A afinidade, a associação pelos valores da alma fazem a gente compreender a insistência de Kardec nas questões 274 e 275 em apresentar como irresistível a autoridade moral dos espíritos uns sobre os outros. E essa autoridade moral como diretamente proporcional ao grau de superioridade. Retornando à figura de Félix, não foi necessário que o grupo familiar junto a ele o perdoasse. Foi necessário que ele se associasse à lei de justiça, de amor e caridade. Uma vez associado a essa lei, romperam-se, desfizeram-se laços de inferioridade. Estão sendo reconstruídos laços de amor através da renúncia e da sustentação uns em relação aos outros, para alcançarem o equilíbrio e a paz. A questão 280 nos convida a raciocinar se há afinidade, se há associação entre os que se assemelham, os dessemelhantes vão se ignorar uns aos outros nesse mundo invisível? E a resposta é não. Os bons estão sempre ocupados em auxiliar os imperfeitos a subir para Deus. É essa sua missão. Quando nós pensamos na lei de sociedade e na disposição dos capítulos em O Livro dos Espíritos, o estudo da lei de sociedade antecede o estudo da lei de progresso, nós ficamos sabendo que viver e conviver é um dos mecanismos pelos quais a lei de Deus nos facilita o progresso e o crescimento. Essa lei vige antes e depois da morte. E por quê? Porque é necessário a contribuição das conquistas que já foram efetuadas por aqueles que caminham adiante, para sustentar, para acordar, para estimular aqueles que estão caminhando mais lentamente em direção ao equilíbrio e à paz. Mas, ao mesmo tempo, os espíritos ensinam que entre os maus e os inferiores, está aí a questão 281, esses inferiores se comprazem em induzir outros espíritos ao mal. Os superiores ajudando os inferiores e os inferiores se desajudando entre si. E se desajudando por quê? Porque ainda não conhecem a felicidade de caminhar de conformidade com a lei.
Quando nós caminharmos um bocadinho mais para frente em O Livro dos Espíritos, quando pensarmos nas penas e nos gozos futuros, na questão 975 de O Livro dos Espíritos, nós aprenderemos que os inferiores compreendem sim a felicidade do justo, embora não vivam como ele, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que não são felizes por sua própria culpa. É isso que os motiva a solicitar a nova vida corporal, fazer a escolha das provas, que na semana passada mesmo nós estávamos estudando. E é isso também que os motiva, como diz a questão 281, querer que outros experimentem o que eles próprios experimentam. E os espíritos perguntam: isso não se dá também entre vós outros? Novamente, o Evangelho segundo o Espiritismo nos auxilia a compreendermos o que seja a persistência da tentação, mesmo depois de ultrapassado a barreira do mundo corporal, através das provas. Na coletânea de preces, recordando a prece dominical, o Cristo disse: não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. E refletindo sobre esse pedido do Cristo, Kardec escreveu: nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados na terra, para expiar faltas e nos aperfeiçoar, temos a causa primária do mal em nós. E os maus espíritos disso se aproveitam, das nossas tendências viciosas, para nelas nos manter, nos estimular e nos tentar. Cada imperfeição é porta aberta à influência desses espíritos, já que contra os seres perfeitos eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa de atacá-los. Tudo o que fizermos para afastá-los será inútil, se não colocarmos em oposição a eles uma vontade inquebrantável de permanecer no bem e uma renúncia absoluta ao mal. Observemos, com auxílio das revelações dos Espíritos e com os exemplos da literatura mediúnica, afinal de contas, como é que se vive do lado de lá do túmulo? Vivemos rodeados por aqueles que pensam e sentem como nós. Vivemos e permanecemos atraindo para junto de nós aqueles com valores assemelhados aos nossos. Morrer não nos deixará menos tristes, caminharemos para a comunidade dos tristes. Morrer não nos deixará menos revoltados, estaremos associados a outrem tão revoltados quanto nós. Morrer não nos deixará mais saudáveis, se não cultivarmos saúde espiritual. Seremos lá o que somos aqui. Estaremos rodeados lá por outros que sentem, escolhem, vivem como nós mesmos. Viver do lado de cá do túmulo nos facilita renovação. A convivência, o atrito da lei de sociedade permite que ora nós estejamos junto da virtude, como ora nós estejamos junto do vício. Permite que até nós cheguem os mais variados estímulos
nos convidando à renovação. E muitas vezes, com a vontade enfraquecida de nos renovar, nós até reclamamos. Mas olha só, no local em que eu trabalho, fulano e beltrano estão o tempo todo me chamando. Vamos no centro espírita. Vê se você não quer ir lá, ouvir alguma coisa diferente dessas ideias que você está o tempo todo pensando nelas, se situando nelas e não se sentindo em condições de se fortalecer. Vamos ver se você não gostaria de fazer alguma coisa diferente desse seu dia a dia que parece te deixar tão desgastado, tão entristecido. Você não gostaria de ver essas situações de um outro ponto de vista? E a gente, por qualquer motivo, é trocado de local no trabalho e os convites continuam. Outras ideias, renovação, pensar diferente, olhar sobre um outro prisma. E necessariamente nós não nos sentimos bem. Mas será possível? Em todo lugar que eu vou tem alguém para me falar disso, que a morte não existe. Tem alguém para me dizer que, olha, nós continuaremos vivendo. Quando nós estamos nos acomodando com um sentimento de abandono de nós mesmos, de desistência de lutar por nós mesmos, e muitas vezes até de lutar pela própria existência. A sociedade terrena nos possibilita a convivência indiscriminada. A sociedade espiritual nos faz gravitar entre aqueles que têm os mesmos valores do que nós. Mas, ao mesmo tempo, sabemos da existência daqueles que venceram essas lutas que estamos enfrentando e, porque conhecem o esforço necessário para vencer essas lutas, no mundo espiritual estão incessantemente nos convidando a enfrentarmos as próprias dificuldades, ainda que através de um novo período de existência na Terra. Nossos benfeitores, nosso anjo guardião, nos convidando a retornar em outro corpo, junto com alguns desses amigos com os quais estamos construindo a nossa trajetória de evolução espiritual, com outras oportunidades nas quais possamos conscientemente abraçar o caminho que conduz a Deus. Ou seja, a paternidade e a misericórdia divina não se conforma com a estagnação. A paternidade e a misericórdia divina renovam de múltiplas formas a oportunidade de renovação das nossas ideias, de equilíbrio do nosso sentimento. Não existem certas palavras no vocabulário divino. Nunca me modificarei. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Poderei morrer algumas vidas assim, mas para imortalidade não. Num determinado momento deverei alterar aquela maneira de ser, de ver, de pensar, de sentir, para me ajustar a esse convite, que é sempre o do progresso. Dizem ainda as questões que estão sob o nosso cuidado
de meditação na noite de hoje. 283. Os espíritos podem reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns aos outros? A resposta é não. Entre eles tudo é patente, principalmente para os perfeitos. Podem afastar-se, mas eles sempre se veem. Mas, entre os muito superiores e os muito inferiores, podem os inferiores sequer conseguir perceber os muito superiores. Ou seja, tornar-se invisíveis. Ou pela diferença do grau de evolução, ou ainda, aqueles que tornam-se invisíveis para auxiliar com mais justeza. Temos, ainda na literatura mediúnica, aquelas sublimes intercessões dos espíritos que caminharam muito além dos seus grupamentos familiares, mas não esquecem seus amores retardatários. Temos a veneranda figura de Margarida em busca de Gregório. Temos diversos outros exemplos nos quais os laços de afeto, pasmem, se estabelecem entre os superiores e inferiores como laços que não se rompem. E os que caminham à frente, não se esquecendo dos retardatários, promovem diversos modos de alcançar-lhes o sentimento e levá-los um pouco mais para o justo equilíbrio necessário. Que sociedade, não é? Estabelecida em laços de afeto indestrutíveis, quando assentado no amor, na compaixão, na piedade, na compreensão. E que tem por objetivo fazer com que todos alcancem, como nos ensinou a questão 975, a felicidade do justo. Aprendemos ainda com os amigos espirituais, no conjunto das questões, que os nossos parentes e amigos, especialmente afeiçoados, vêm ao encontro da alma que regressa da terra e felicitam-na como se regressasse de uma viagem. Resposta à questão 289. Que ajudam-na a desprender-se dos liames corporais, graça concedida aos bons espíritos, o lhe virem ao encontro os que os amam. Ao passo que aqueles que permanecem distanciados do equilíbrio têm dificuldade em estar junto de seus afetos ou permanecem em isolamento. E a obra O Céu e o Inferno nos traz dezenas de exemplos. Os que se isolaram no egoísmo, nada ouvem, nada percebem no mundo espiritual, apenas de tempos em tempos a consciência bradando em seus corações, até que consigam ir aos poucos se libertando de suas dificuldades e retomando o caminho da convivência e do aprendizado. Ou seja, essa vida espírita não é sorte, não é acaso, não é fatalidade. Essa vida espírita é construída por nós. Ela é construída através dos milênios, à medida que nós desenvolvemos os valores que haverão de estar para sempre conosco,
porque ajustados à lei de justiça, de amor e de caridade. Essa vida no mundo espiritual estará sempre se renovando com os estímulos da misericórdia divina ou com a nossa própria busca de equilíbrio. Essas situações que foram sucessivamente apresentadas para nós, ainda retornando à literatura mediúnica, e agora a obra é Obreiros da Vida Eterna, na qual a casa transitória de Fabiano se prepara para mover-se na ambiência do mundo espiritual, porque uma tempestade magnética deverá sanear resíduos de pensamento inferior. E a casa transitória sustenta espíritos arrependidos. E no momento em que a tempestade magnética se aproxima, abrem-se as portas da casa transitória e todos aqueles espíritos sinceramente arrependidos conseguem penetrar as barreiras vibratórias da casa. Vêm cantando hinos de arrependimento e de louvor a Deus, e com isso conseguem volitar acima do ambiente e penetrar a atmosfera espiritual sublimada da casa e iniciar um tempo de renovação. Mudança, possibilidade de mudança, mudança a qualquer momento, apoio espiritual para todos nós quando desejamos estabelecer as mudanças e enquanto não nos sentimos fortes para fazê-las, o socorro e a sustentação para não irmos pouco a pouco nos enovelando em maiores dificuldades. É a bondade, é a misericórdia infinita de Deus, nosso Pai. É, consequentemente, a possibilidade para qualquer um de nós, quaisquer que sejam as nossas dificuldades, as nossas falhas, o momento íntimo, mais ou menos doloroso que estejamos atravessando, compreendermos a Deus. Ele é Pai justo, misericordioso e bom, e a sua justiça e misericórdia se chama sempre nova oportunidade. Oportunidade de recomeçar, oportunidade de nos interrompermos movimentos de desequilíbrio através de elos amorosos, amigos, de espíritos que vêm caminhando conosco através de múltiplas vidas e que nem as fronteiras vibratórias, vida corporal e mundo invisível, conseguem dissociar do nosso coração e dos nossos afetos. Ou seja, a vida é sempre de esperança, porque é sempre de renovação. A vida é sempre de mudança, porque necessitamos alcançar patamares cada vez mais elevados da compreensão de Deus, de sua lei e do nosso papel na vida imortal. Não nos detenhamos junto às dificuldades momentâneas, mesmo que elas se arrastem conosco já por toda essa existência. Há um futuro de paz, de elevação,
a um futuro de mais felicidade a partir do momento que nos associemos ao projeto divino. Que o Senhor nos abençoe o entendimento. Nós agradecemos a nossa querida irmã Márcia, que o Senhor Jesus possa continuar fortalecendo seu coração, seu empenho, seu cuidado com o estudo, para que possamos ter momentos, né, de esclarecimento e de renovação das nossas ideias. Nós agora iremos ler em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, que tem como título A Fé Transporta Montanha, o poder da fé. Estamos iniciando o capítulo. E leremos o tema do 1 a 5, nós leremos o dito bíblico, que é o item 1. Quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelho aos seus pés, disse-lhe: Senhor, tem piedade de meu filho que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então, os discípulos vieram se encontrar com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que nós não pudemos expulsar esse demônio? E Jesus lhe respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, que se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias deste monte: passa daqui para acolá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Está anotado em Mateus, capítulo 17, versículos de 14 e 20. E vamos ler um pedacinho do item 2. No bom sentido, é certo que a confiança em suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, em uma palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras montanhas que barram o caminho de qualquer pessoa que trabalhe pelo progresso da humanidade. A fé segura proporciona a perseverança, a energia e os recursos que permitem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. A fé vacilante traz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que devemos combater. Ela não procura meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então agora, aqui na casa de Leon Denis, os médios que estão escalados para a tarefa de passe irão se movimentar. E nós temos durante esse tempo que um material muito rico para meditarmos acerca da imortalidade, acerca das nossas relações com os espíritos, acerca do objetivo da nossa vida, que é a renovação, acerca das nossas necessidades de melhoria e de entendimento. E nós que estamos em nossos lares, nossos pontos de origem, sintonizados com o estudo, com a reunião da casa, tenhamos a certeza absoluta
que o socorro também chegará. Basta que nos coloquemos na posição de fé, de confiança, para que possamos receber os benefícios e a visita desses benfeitores espirituais, tão zelosos, como eu disse a lição, pelo nosso bem, pelo nosso progresso, pela nossa melhoria moral. E é por isso, Jesus, que confiantes e conscientes de que os bons espíritos se empenham em nos ajudar, em estimular o nosso progresso, em fornecer tudo aquilo que é possível para que possamos estar atentos na nossa caminhada enquanto filhos de Deus, é que rogamos ao teu coração que possa ser em teu nome, sobretudo em nome de Deus, que possamos dar por iniciado este momento de paz. Que assim seja. Companheiros, que Jesus, o Mestre amado, o amigo incondicional, que é aquele com o qual nós podemos contar em todos os instantes da nossa existência, que Ele nos abençoe. Este capítulo que estamos iniciando hoje, a fé transporta montanhas, as montanhas das nossas dificuldades. O poder da fé, que é exatamente o que nós vamos estudar na noite de hoje. E o que é a fé? No sentido comum, é aquilo que nós podemos vencer, que nós acreditamos. Kardec conceitua a fé como sendo aquela que pode ser encarada frente a frente em todas as épocas da humanidade. Nós temos no livro O Consolador, o nosso Emmanuel dizendo para nós, respondendo à pergunta do nosso Francisco Cândido Xavier: poderá a razão dispensar a fé? Emmanuel responde: a razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. E mais adiante, o nosso querido companheiro pergunta também a Emmanuel: poder-se-á definir o que é ter fé? Porque muitas vezes nós questionamos, afinal, o que é fé? Será que eu tenho fé? A minha fé é inquebrantável? E Emmanuel diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, sentimento e razão são os dois elementos importantes, necessários para que nós tenhamos esta fé que remove as montanhas das nossas dificuldades. Esta fé inquebrantável, esta fé inabalável, que diante das dificuldades nos mantém de pé,
nos torna fortes, nos torna corajosos para enfrentar as lutas que se apresentam na nossa existência. Então, queridos companheiros, que nós realmente possamos fazer um esforço cada vez maior para conquistar, sim, porque a fé que nós todos com certeza almejamos é uma conquista, é uma construção realizada através dos milênios, através das nossas reencarnações. E a doutrina espírita, ela propicia, ela facilita essa conquista através do estudo, do trabalho no bem, da prática do bem e da prece, que nós devemos cultivar sempre e sempre em nossos corações. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os bons espíritos nos sustentem as forças para termos cada vez mais e mais fé. Graças a Deus. Que nós possamos manter a nossa postura de silêncio, de quietação, de respeito, para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Meus prezados irmãos, que Jesus Cristo abençoe a todos. Ontem, hoje, amanhã, as leis divinas são eternas. O Espírito que caminha através das reencarnações, pouco a pouco, aprende a se conduzir segundo essas leis divinas. No momento, a humanidade ainda engatinha, na sua grande maioria, para entender e se instruir de maneira apropriada dessas leis divinas. O homem sofre, a humanidade é carente, não de pão e água, mas de fé, de compreensão, de atitudes que possam elevar a sua compreensão diante da eternidade de Deus, deste Pai generoso. Assim, caros filhos, os espíritos, aos poucos, estão se valendo de todos esses recursos trazidos pela espiritualidade maior, mais elevada, para se instruir nos valores da vida eterna. Paz, bondade, atitudes cristãs, virtudes, são cada vez mais objetos de estudos para que o homem, como espírito imortal, se entenda e se aprimore. Passos lentos, dificuldades mil, tormentos interiores, são muitas vezes as consequências de hábitos antigos e que precisam ser deixados para trás, e com vistas às conquistas espirituais que irão facilitar a este espírito não só melhorar a convivência consigo próprio,
com o próximo, como também com Deus. Para a compreensão é preciso o estudo. Para o discernimento é preciso o estudo. E é isto que muitas vezes o homem teme, a verdade. Tem ele guardado as suas impressões através de estudos que muitas vezes versam somente da matéria para a matéria, esquecidos de que há um espírito dentro de cada um de vocês que precisa ser olhado, analisado, e que precisa entender que após a perda do corpo físico irá sobreviver. Como ele irá sobreviver? Terá ele construído algo que importe para o divino? Terá ele feito amizades? Terá feito o bem? Terá sido ele compreensivo? Terá tido compaixão? Tudo isso, caros filhos, a doutrina espírita analisa e explica. E todos vocês, neste momento, estão de posse de estudos, livros e tudo mais que esta nova ciência traz para poder analisar, sair da matéria, transcender para o mais elevado e buscar efetivamente se inserir no mundo dos espíritos, no sentido de que, independentemente aonde esteja, no mundo espiritual ou no mundo material, somos todos espíritos imortais. Assim, todos vocês, dentro desse esforço, lembrem-se, estudar e trabalhar. O trabalho produzirá sempre obras generosas para que, dentro desse capítulo de vida, possam se alegrar e, ao chegar no mundo dos espíritos, abraçar os amigos, os parentes, todos aqueles que igualmente amam, e, porventura algum, fique para trás, possam todos aqueles que estão unidos ajudar os que ainda estão nesta fase de retardo. Assim é o progresso, assim é a colaboração, assim é a compreensão de que todos estamos caminhando para o progresso e ninguém ficará para trás. Um abraço do Herman e que Deus fortaleça e ampare a todos vocês igualmente. Muita paz. Senhor meu Deus, Mestre Jesus, só nos resta te entregar o sentimento de gratidão profunda pelo convite à renovação, ao progresso que acendeu em nossos espíritos a esperança de que somos amados, a esperança de que seremos melhores, a esperança de que há um futuro luminoso, desperto, grandioso para todos nós.
e rogamos, vos rogamos, Pai amado, Jesus de Nazaré, que possamos guardar em nós essas vibrações generosas, para que em nossos caminhos possamos ter pisadas mais firmes, mais pacificadas, mais misericordiosas. E assim, agradecidos pelos momentos de paz, de lucidez, de esperança que partilhamos na reunião de hoje, vos rogamos, Pai, que seja em vosso nome, que seja em teu nome, Mestre Jesus, que seja em nome de Leon Denis, de Allan Kardec e de toda a espiritualidade, diretora e trabalhadora de nossa casa, que possamos dar por encerrada a reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Que assim seja. Tem que ter, não tem? Tem que ter. Tudo bem,